A graça e a paz de Jesus, igreja. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós continuamos hoje com a nossa série de mensagens no livro de Atos. Nós chegamos agora ao capítulo 6. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Nós lemos a partir do versículo 1. Atos 6, a partir do versículo 1. Eu creio que quase todos acharam. Amém? Amém? Okay. Atos, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos as mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Palavra de Deus. Convido os irmãos mais uma vez à oração. Senhor, nós te clamamos agora, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha, Pai, abrir o nosso entendimento, iluminar o nosso entendimento. E que o teu Espírito venha falar aos nossos corações através da sua palavra. E que a sua palavra venha trazer mesmo transformação. Venha trazer renovo. Venha trazer bênção sobre a sua igreja. Que a tua palavra, Pai, pregada, venha glorificar o teu nome, exaltar o nome de Cristo e abençoar o teu povo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós temos estudado o livro de Atos, nós chegamos agora no capítulo 6. E aqui no capítulo 6, nós encontramos aquilo que nós chamamos de a primeira ordenação de diáconos da igreja. Nós vamos encontrar os primeiros diáconos ordenados da igreja, né? E aí a partir do versículo 1 nós vemos assim: naqueles dias crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Então aqui no versículo 1, a partir do versículo 1, e toda a razão disso aqui, todo o texto aqui, ele vai lidar com o problema que é apresentado no versículo 1. Qual é o problema do versículo 1? A igreja estava a ponto de se dividir. Existia dissensão na igreja, discórdia na igreja. E por que é importante a gente observar isso? Porque a gente vai entender e vai lembrar daquilo que nós já vimos nos capítulos anteriores de Atos. Porque se você voltar um pouquinho aí no livro de Atos, você vai ver que nós temos os relatos de que a mente e o coração da igreja eram um. Existia uma unidade na igreja. Aí você lembra que os discípulos, eles vendiam aquilo que eles tinham e traziam o valor dessa venda aos pés dos apóstolos. Então existia, e não existiam necessitados no meio deles, porque os apóstolos pegavam esse dinheiro e distribuíam entre eles. Então existia uma unidade. Contudo, como todo ministério que vai crescendo, vão crescendo também os problemas.
como todo ministério crescente, vai também crescendo os problemas. E aqui nós temos a primeira oportunidade de divisão na igreja, por causa da dissensão, por causa da discórdia. E é interessante porque quando nós olhamos tudo o que estava acontecendo na igreja, nós vemos que a igreja estava sendo ameaçada, os apóstolos já tinham sido presos, nós vemos que existia um grande temor e um tremor diante de Deus, por causa da história de Ananias e Safira. Lembra de Ananias e Safira? Que o Senhor os mata para mostrar que Ele é santo. Que o Senhor vai os matar naquele tempo porque eles mentem, porque existe uma hipocrisia, uma falsa religiosidade, uma falsa piedade no meio da igreja. Então, para purificar a sua igreja, para disciplinar a sua igreja, eles acabam morrendo. Então, a Bíblia nos diz, nós vimos isso na última semana, que existe um temor no povo. Eles admiravam a igreja, eles tinham a igreja em grande estima, mas o povo tinha medo de se ajuntar à igreja. Por quê? Por que eles tinham medo? Porque eles sabiam que a igreja é lugar santo, era um lugar diferente. Então eles tinham tudo isso, eles eram ameaçados, eles eram presos, eles estavam correndo muitas vezes risco de vida. Eles são perseguidos e eles podem até morrer por causa de tudo isso. Mas nada disso impediu o crescimento da igreja. A igreja crescia assustadoramente naquele tempo. E o que isso nos ensina? Qual que é o contraste que nós devemos fazer entre tudo isso que nós acabamos de ler, de ver, até aqui no capítulo 6 de Atos, e agora no capítulo 6, versículo 1. Porque até o capítulo 5, versículo 42, parece que tudo é um mar de rosas. A igreja está de vento em popa e a coisa está acontecendo e não tem nenhum problema na igreja. Que, aliás, eu vejo algumas pessoas dizendo que a igreja do primeiro século, está vendo, é o modelo, a igreja perfeita, não tinha problema na igreja. Bom, no capítulo 6, versículo 1, você tem a primeira divisão da igreja, a primeira possível divisão da igreja. E o que isso nos ensina, então? O que nós precisamos aprender, comparando os capítulos anteriores com o capítulo agora, com o capítulo 6? Que o problema vem de dentro, que nós temos que tomar cuidado com o que vem de dentro, não de fora. Porque a igreja está passando por todo esse momento de perseguição, de ameaças, de temor. Mas a única coisa que a perseguição, que a ameaça faz com a igreja é o quê? Expandir ainda mais. A única coisa que a perseguição e a ameaça faz com a igreja é purificar a igreja. Porque só entravam na igreja aqueles que realmente eram salvos, aqueles que realmente tinham sido transformados pelo poder do Espírito Santo. Porque ninguém mais ousava entrar na igreja. As pessoas que entravam, elas entravam sabendo onde elas estavam entrando. Então a perseguição, ela tem esse caráter purificador com a igreja. Então nós não devemos ter problemas ou medo daquilo que está externo, mas nós devemos ter medo daquilo que está interno, porque o problema todo aqui era interno, era dentro da igreja. A perseguição nunca teve esse poder de dividir a igreja, só teve o poder de espalhar a igreja ainda mais. Mas agora, pela primeira vez, aqui no livro de Atos, nós encontramos algo que poderia dividir a igreja desde o começo. Porque aqui existia a possibilidade de nós termos duas congregações aqui agora divididas. Aqui nasce então a igreja evangélica de fala hebraica e a igreja evangélica de fala grega. Aliás, nós vivemos num contexto de muitas línguas, e eles também viviam num contexto de várias línguas, mas nem por isso eles tinham igrejas divididas. Nem por isso eles tinham uma igreja que só fala português, uma igreja que só fala inglês. Eles conseguiam manter a unidade, apesar das suas diferenças culturais, apesar das suas diferenças linguísticas. A igreja era unida. Mas então, aqui, o que nós temos que nos preocupar aqui, é que a dissensão e a discórdia entre os irmãos pode causar a divisão da igreja.
Se tem uma coisa que pode e que nós devemos tomar cuidado como igreja, é que a dissensão, a discórdia entre irmãos na igreja pode causar a divisão da igreja. E aliás, se você já está nesse negócio de ser evangélico há algum tempo, você conhece histórias ou já participou de igrejas que foram divididas por causa de divisão, por causa de dissensão, por causa de discórdia entre irmãos. Porque se você perceber aqui, eles têm algum problema teológico entre eles? Não. Existe alguma heresia entre eles? Não. O que existe entre eles? Qual que é o problema de tudo aqui? Eles discordam de como a administração do dinheiro deveria ser distribuída para os necessitados. Isso era suficiente para causar o quê? Divisão na igreja. E nós então temos que lembrar que a palavra de Deus já nos ensina e nos adverte de algumas coisas. E Deus, lá em Provérbios capítulo 6, ele diz assim: 6 coisas o Senhor odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, a testemunha falsa que profere mentira, e o que semeia discórdia entre irmãos. Em outras versões diz que existem 6 coisas que o Senhor odeia, a 7ª ele abomina. 6 coisas que o Senhor odeia. Ele odeia, ele tem aqui, eu fiz a questão de colocar os números na frente: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 coisas que ele odeia: a língua mentirosa, os pés que se apressam a fazer o mal, aquele que derrama sangue inocente. Mas a 7ª coisa, Deus abomina. O que Deus abomina? Fofoca no meio da igreja. Fofoca no meio da igreja. Porque é isso que traz a fofoca. O resultado da fofoca é isso: dissensão, discórdia. É um falando mal nas costas do outro. É um que não tem a coragem, que não tem a hombridade, que não tem o cristianismo para chegar no seu irmão e falar que ele pecou contra ele. Tem problema com o pastor, não vai falar com o pastor, vai falar com o irmão. Aí o irmão fala o quê? É verdade, ele é assim mesmo. E aí essas coisas vão minando a igreja, e vão minando a igreja, e vão minando a igreja. E é por isso que Deus odeia essas coisas. Por quê? Porque isso divide o seu povo, porque isso mina a sua igreja. Deus abomina essas coisas. Aquele que semeia discórdia entre irmãos. Aquele famoso pedido de oração, né? Estou contando para você, mas é para orar. Não é fofoca não, é só para orar. Você toma cuidado, meu irmão. Você toma cuidado, minha irmã. Porque isso é estratégia de Satanás. Isso é fofoca disfarçada de piedade. Olha, você não sabe o que aconteceu, mas eu vou te contar para você orar. Então nós devemos tomar cuidado com o que nós falamos, com quem nós falamos, o que nós falamos. A Bíblia é muito clara: se nós temos um problema com o irmão, nós vamos ter com ele. Porque geralmente o problema na igreja é: todo mundo vai ter com todo mundo, menos com o irmão. É daí que nascem as divisões e as brigas dentro da igreja. E o Senhor abomina isso. O Senhor abomina isso. Mas então no versículo 2, então nós temos o versículo 1, nós temos o problema. Qual é o problema? Nós estamos prestes a uma divisão dentro da igreja. Então no versículo 2, o que acontece no versículo 2? Os apóstolos, os líderes da igreja, eles precisam agir de maneira rápida, porque eles entendem o que pode acontecer com a igreja. Eles entendem o que pode acontecer com a igreja. Aí no versículo 2, o texto nos diz que: por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servirmos às mesas.
Aí no versículo 4, eles dizem o que eles precisam fazer, o que é necessário eles fazerem. E nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então acontece a divisão, acontece aí o problema, eles chegam para os líderes da igreja, para quem eles têm que chegar, e a congregação está correta nisso. São os apóstolos os líderes? Vamos chegar nos apóstolos, vamos apresentar o nosso caso diante dos líderes da igreja. Apresentado isso aos apóstolos, né? Eles têm que tomar uma decisão. E é normal que os apóstolos recebessem isso. Por quê? Porque agora, se lembra, a igreja está crescendo. E tudo vai chegando nos pés dos apóstolos. Lembra do capítulo 4? Quando as pessoas vão vendendo tudo que tem, aí elas vão chegando para Pedro e vão colocando aos pés dos apóstolos. Então os apóstolos são os responsáveis por pegarem aquilo, por repartirem aquilo, por organizarem a distribuição, por fazer toda essa tarefa administrativa da igreja. Mas conforme isso vai crescendo, e aí a gente vê numa pregação vem 3.000, noutra pregação vem 5.000. E aí a igreja continua crescendo e crescendo. Nós já estamos por volta aqui de 20.000 pessoas. Você consegue imaginar 12 pessoas cuidando de 20.000? O que vai acontecer? Problemas de administração, problemas de liderança. Então eles começam a ficar sobrecarregados. Os apóstolos começam a receber essa carga, e era natural que eles chegassem para os apóstolos, porque os apóstolos eram as pessoas que faziam milagres, eram as pessoas que tinham andado com Jesus, eram as pessoas que eram responsáveis pelo ensino da igreja, eram as pessoas que tinham a sabedoria que vinha de Deus. Então vamos chegar nele, e tudo vai chegando, e a carga administrativa, a carga do ministério vai aumentando tanto, que nenhum homem é capaz de lidar com isso. Então, consequentemente, a consequência de tudo isso é que as tarefas se multiplicam, agora eles vão precisar fazer o quê? Priorizar. Os apóstolos então precisam priorizar. Priorizar o quê? Aquilo que eles foram chamados para fazer. E é essa decisão que eles entendem que eles têm que tomar. Não é certo que nós negligenciemos o nosso chamado, a nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para fazer. O que Jesus tinha instituído, Jesus tinha os escolhido para fazer? Para que Jesus os treinou? Para o ministério da palavra, para a pregação da palavra, para a oração. Então eles têm que priorizar as coisas. É isso que eles vão falar, e essa é a resposta deles: não é certo negligenciarmos a pregação da palavra. Aí nós temos que entender aqui uma coisa, e você entenda bem o que eu vou falar. Abre o filtro aí, como diria um pastor meu. A questão toda aqui é prioridade e não importância. A questão toda por trás disso aqui é uma questão de prioridade e não de importância. O que eu quero dizer com isso? É que todo o trabalho da igreja é importante, mas nem todos têm a mesma prioridade. Todo o trabalho da igreja é importante, mas nem todos os trabalhos têm a mesma prioridade ou primazia. Por exemplo, uma igreja sobrevive sem o ministério de acolhimento? Se a gente não tiver ninguém na porta, a gente sobrevive sem isso? Sobrevive. Mas é importante termos alguém na porta, recebermos bens da pessoa? É importante. Então você vai vendo que existem, os ministérios são saudáveis, os ministérios são importantes, nós precisamos deles. Mas qual é o ministério? O ministério que a igreja depende dele e ela só sobrevive com ele, o ministério da palavra e da oração. Sem isso, nenhuma igreja fica de pé. Então, a grande questão aqui não é uma questão de importância, eles não estão discutindo a importância do trabalho, eles estão discutindo a questão da prioridade. Tá bom, realmente nós precisamos desse ministério. Esse ministério da distribuição, da administração desses fundos são importantes. Mas esse não é o nosso chamado. Esse não é o nosso chamado. A nossa prioridade é essa. É essa aqui.
pregar a palavra e orar. E por que a prioridade da igreja é a pregação da palavra e a oração? Por que a prioridade da igreja tem que ser a pregação da palavra e a oração? Porque todo o resto depende disso. É por isso que eles falam assim, nós não devemos negligenciar o principal, a prioridade, que é a pregação da palavra e a oração. Por quê? Porque se nós negligenciarmos isso para servirmos as mesas, se nós colocarmos esse outro ministério à frente desse que nós temos, a igreja vai ruir. A igreja vai ruir. Por quê? Porque toda a igreja depende da pregação da palavra, do conhecimento da palavra e da oração. Sem isso, não existe igreja. Não existe igreja. E 2 motivos por isso. Por que nós precisamos, então, priorizar a palavra e a oração? Primeira coisa, porque nós vamos cuidar do próximo quando entendermos o que Cristo fez por mim. Em outras palavras, nós vamos cuidar, servir a mesa, administrar os fundos, fazer aquilo que nós temos que fazer nos outros ministérios, quando nós entendemos o ministério do Evangelho, aquilo que Jesus Cristo fez por mim. Quando eu entendo o que o Evangelho é, o que Cristo fez por mim, como Ele me serviu, eu vou servir a outros. Quando eu entendo o quanto eu fui amado, eu vou conseguir amar a outros. Eu só posso servir de maneira efetiva no ministério de Jesus Cristo e na igreja quando eu entendo o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o ministério principal da igreja é o de pregar o Evangelho de Jesus Cristo. É de pregar o Evangelho, porque quando nós temos um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, isso então, as nossas vidas são atingidas pelo Evangelho, as nossas vidas vão ser transformadas pelo Evangelho, e essa transformação interna do Evangelho vai causar o quê? Atitudes externas. Mas então o nosso serviço, os nossos ministérios vão estar baseados no Evangelho, e não na glória do homem, e não no aparecer, e não numa religiosidade falsa, numa hipocrisia. Nós entendemos que nós somos o que somos pela graça de Deus. Se nós estamos aqui servindo ao Senhor, se nós estamos nessa igreja participando dos ministérios, é porque nós somos lavados, redimidos, justificados, chamados por Deus para isso. É por isso que o Evangelho tem que ser o centro da igreja e da pregação da igreja. Porque é o Evangelho que transforma. É o Evangelho que transforma. Segundo lugar, eles falam assim no versículo 4, de novo, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Por que eles falam que eles têm que se dedicar à oração e ao ministério da palavra? Porque sem a oração, todo o ministério da palavra não é efetivo, porque o poder de convencer pecadores não está em nós. Você pode conhecer tudo de teologia, se você não coloca o seu joelho no chão para buscar a Deus, você não tem o poder não está em você de convencer pecadores. O poder está no Espírito Santo de Deus. Então você pregar o Evangelho, eu conheço tudo de teologia, e não tem vida com Deus, não tem vida de oração, não tem poder. Uma vez perguntaram para A.W. Tozer, um teólogo, perguntaram para ele, Tozer, o que é mais importante para um pregador? O conhecimento da teologia, o estudo da palavra, ou a oração? O que ele responde dessa maneira: o que é mais importante para um passarinho? A asa da direita ou a asa da esquerda? Aí eles respondem o quê? As duas. Por quê? Porque sem uma, ele não consegue voar. O que é mais importante para exercermos qualquer ministério dentro da igreja? A oração ou a palavra de Deus? Os dois. Porque se você não tem a base da oração, se você não se prostra diante de Deus, orando por qualquer ministério que seja na igreja,
você não tem o poder do Espírito Santo para exercer o seu ministério. Não tem. E se você não tem o conhecimento da palavra de Deus, o que você vai ensinar para as pessoas? Ou o que vai te guiar no meio do ministério? O seu conhecimento? As suas experiências de vida? Imagina que eu subo aqui todo domingo para ensinar para vocês as minhas experiências de vida, para ensinar aquilo que eu acho que eu sei alguma coisa. Eu não tenho nada para passar para ninguém. O Rodrigo não tem nada para ensinar para ninguém. As minhas experiências de vida não mudam ninguém. O que muda é a palavra de Deus. O que muda são as Escrituras. Mas agora, pregar a palavra sem oração, eu nunca subo num púlpito sem orar. Pela minha vida e pela vida daquelas pessoas que estão me ouvindo. Porque quem faz você entender a palavra é o Espírito Santo de Deus. Quem transforma a sua vida é o Espírito Santo de Deus, não é a minha pregação. E quem enche a minha boca para pregar, quem me dá graça para pregar, é o Espírito Santo de Deus. Então tudo, se não é regado na oração, é inútil. É inútil. Então é por isso que eles vão se dedicar à pregação da palavra e à oração. E nós precisamos entender então que o trabalho do pastor é pregar a palavra e ensinar a palavra à sua igreja. O meu trabalho como pastor dessa igreja é pregar a palavra, é ensinar a palavra, é orar com vocês e por vocês. Esse é a prioridade do meu ministério. Por que é necessário falar isso para a igreja? Porque nós vivemos num tempo em que Satanás, ele é sujo, e ele é astuto. Ele tem colocado muitos pastores e líderes das suas igrejas, com muitas coisas que são importantes, enchendo de coisas importantes os líderes, para que os líderes deixem a prioridade de lado. Aí o cara faz tudo na igreja. Ele abre, ele fecha, ele troca a lâmpada, ele passa o som, ele toca, ele faz isso, ele faz aquilo. Ele tem que fazer tudo dentro da igreja, ele tem que lidar a todos os ministérios dentro da igreja. Qual que é o tempo que ele tem para orar? Qual é o tempo que ele tem para se preparar para pregar a palavra de Deus? Aí não é de se assustar que quando chega na hora da pregação, é uma pregação que não tem o que? Profundidade. Por quê? Porque se exige tanto do ministro que ele não tem tempo para se preparar. Mas essa é a estratégia de Satanás, colocar coisas que são importantes, mas não são a prioridade. Encher o seu prato de coisas importantes, mas que não são a prioridade. Então a tarefa do ministro e a tarefa dos líderes de ministério é essa. É falar não quando precisa falar não. E é exatamente isso que os apóstolos estão falando aqui. Eles queriam colocar mais uma tarefa, eles queriam colocar mais uma coisa importante nas mãos deles, mas eles falam, é impossível para nós pegarmos isso. Eles entenderam que eles já falharam como líderes nessas áreas. A gente já pegou, a gente já estava fazendo e não deu certo. Não deu certo. Então, para o líder, ele precisa entender uma coisa: qual é a minha prioridade? Qual é a minha prioridade? O que Deus me chamou para fazer? Dentro do seu ministério, dentro da sua liderança, qual é a sua prioridade? Uma vez me falaram isso, eu aprendi isso há algum tempo atrás. Para você ser efetivo naquilo que Deus te chamou para fazer, você precisa de prioridade. Então eu tenho um alvo, eu tenho uma prioridade, eu tenho um chamado. Todas as outras coisas que aparecem, que são importantes, eu falo, não. Por quê? Porque não é a minha prioridade. Porque não é o que Deus me chamou para fazer. O meu chamado é a pregação da palavra, do Evangelho e a oração. Então todo o resto pode ser importante, mas não é prioridade. E eu não estou falando que nós não vamos fazer, como vocês conhecem, e nós temos que fazer muitas e muitas coisas dentro da igreja, mas chegam momentos que você precisa tomar uma decisão, e você precisa ser bíblico nisso. Essa é a minha prioridade, porque se ela não é a sua prioridade, é importante, mas você vai estar perdendo tempo
com aquilo que Deus não te chamou para fazer. E você está em pecado contra Deus. Então nós precisamos ser bíblicos nas nossas decisões. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Satanás, ele quer sufocar pastores com coisas importantes, mas que não são prioridades, para que o rebanho não seja alimentado. Porque essa é a consequência. Quando ele não tem tempo para orar, tempo para estudar, tempo para preparar a pregação e alimentar e pregar para o seu povo o evangelho de Cristo, o que vai acontecer com o rebanho? O rebanho vai morrer de fome. É tudo que ele quer. Que o corpo de Cristo não seja alimentado com a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com as estratégias de Satanás. E isso vai causar tudo isso. Se você não tem a palavra de Deus, se você não tem o norte que é a palavra de Deus, isso vai trazer o que dentro da igreja? Confusão, divisão, brigas e caos na igreja. Porque falta o quê? Falta a direção de Deus. Nós não fazemos nada na igreja por aquilo que nós achamos legal. Ou por as nossas experiências, nós fazemos guiados pela palavra de Deus. Se não tem palavra, quem guia? O que guia a igreja? Então os apóstolos, eles não estão desprezando o servir às mesas. Uma coisa que existe na nossa mentalidade de brasileiro, e existe nas igrejas, é que o grande, o bom, é aquela pessoa que está cantando, aquela pessoa que está no ministério de louvor, aquela pessoa que está pregando, são os presbíteros da igreja. Como se houvesse alguma coisa melhor em alguém dentro da igreja. Não, está vendo? Eles estão aqui, escolhendo aquilo que é o melhor. Eles não estão tratando o servir à mesa como algo que não é importante. Ou eles não estão tratando o servir à mesa e o pedido da congregação como se fosse alguma coisa de segunda categoria. Não, nós somos os apóstolos, nós andamos com Cristo. Isso é um servicinho de qualquer outra pessoa, menos o meu. Olha quem eu sou. Muitas vezes nós olhamos esse texto e nós pensamos isso. Mas nada mais longe da verdade. A questão aqui, mais uma vez, não é uma questão de importância, é uma questão de prioridade. O chamado deles era diferente. O chamado deles era diferente. Então aqui nós temos a eleição dos primeiros diáconos da igreja. Então os diáconos, eles cuidam primordialmente das necessidades materiais da igreja, das necessidades físicas da igreja. Enquanto os apóstolos, eles cuidam das prioridades, das necessidades espirituais da igreja. As duas são importantes. As duas são necessárias. Nós precisamos de pessoas para exercerem as duas funções. Mas Deus chamou alguns para uma função e outros para outra função. E aí eu coloquei essa palavra primordialmente com um intuito. Porque o intuito que eu coloquei essa palavra aqui é para dizer o seguinte: isso não significa que os apóstolos não serviam às mesas. E isso não significa que os diáconos não pregavam a palavra. Porque se você olhar o capítulo 7 e o capítulo 8, e aliás, esse texto está aqui para introduzir o capítulo 7 e o capítulo 8, porque o capítulo 7 ele vai falar da morte do primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Que é esse homem cheio do Espírito Santo. E ele vai morrer por quê? Por causa da pregação do evangelho. Ele vai pregar o evangelho. Aí você vai ver Felipe no capítulo 8, que vai também pregar o evangelho. Então o servir às mesas não os isenta de pregar o evangelho, porque pregar o evangelho é o chamado de todo crente, não apenas do pastor da igreja. Nós todos fomos chamados para pregar o evangelho. Nós todos fomos chamados para a oração. Então, o ser o líder da igreja não impede você de ajudar nas outras tarefas da igreja. Você ser o pastor da igreja não te impede de carregar cadeira, como qualquer outra pessoa, porque você não é melhor do que ninguém. O ser diácono da igreja não te torna inferior a ninguém mais, ou não te torna superior a um membro comum, aspas, da igreja, ou a um líder de ministério.
não te torna melhor do que ninguém, não te torna superior a ninguém. E não te impede, principalmente, de pregar. Aliás, quando nós vamos ver Tito, e nós vamos ver 1 Timóteo capítulo 3, aquilo que é necessário para os presbíteros, para os diáconos da igreja, é que todos eles têm que saber ensinar a palavra. Porque ensinar a palavra é dever de todo crente. É todo crente. E essa questão é muito importante e é bíblica, é isso que eu estou falando para vocês aqui. Não existe ninguém melhor do que ninguém na igreja. E o apóstolo Paulo, ele fala isso escrevendo aos Coríntios, dizendo: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Todo mundo tem o mesmo dom na igreja? Mas o Espírito que dá os dons é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor do ministério é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Tudo em todos. A mesma graça que foi dada ao pastor da igreja para pregar, para ensinar, para fazer exercer o seu ministério, é a mesma graça que foi dada para todos os outros ministérios da igreja, do mesmo Deus, pelo mesmo Espírito. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A igreja de Jesus Cristo só tem uma estrela, é Cristo. Não existem grandes homens de Deus, existem pequenos homens, homens fracos, como eu e você, que servem a um Deus grandioso e poderoso, para usar homens e mulheres como nós. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Então, qual que é o objetivo das diferenças de dons? Qual é o objetivo de Deus, de multiplicar os ministérios, e usar diferentes dons, usar diferentes pessoas, levantar líderes diferentes? Qual que é o objetivo de tudo isso? O bem comum da igreja. Porque se todo mundo é cabeça, quem que vai andar? Se todo mundo é perna, quem que vai pegar? Não é isso que o apóstolo Paulo fala também em Coríntios? E aliás, ele vai falar isso em Romanos, vai falar isso em Efésios, ele vai falar existem dons diferentes, ministérios diferentes, mas tudo é para o bem comum da igreja e para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Todo ministério, não existe ministério melhor ou pior, existem prioridades dentro da igreja. E aí nós precisamos entender que Jesus é a pregação, o modelo e a força do ministério. Porque nós somos chamados para pregar e orar. Pregar o quê? Pregar Cristo. Jesus, Ele é a pregação, Ele é o conteúdo, Ele é a mensagem que nós pregamos. É Jesus que nós declaramos que veio, que pagou o preço dos nossos pecados, que morreu pelos nossos pecados para nos justificar, para nos perdoar, para nos apresentar diante de Deus santos, imaculados, livres de culpa e de qualquer acusação. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz. Ele é o verdadeiro Moisés, o segundo Adão. Ele é o conteúdo da mensagem. Se eu estou pregando e não estou pregando Cristo, eu não estou pregando o Evangelho. Eu não estou pregando o Evangelho. Se eu estou usando a Bíblia para tirar lições de vida, de coaching, e faça isso e você vai ficar rico. Aqui tem princípios bíblicos da riqueza. Ser rico é ter Cristo. Ser rico é servir ao Senhor. É isso, é ser rico. Então Ele é o conteúdo, Ele é a pregação, Ele é a nossa mensagem. O que você está dividindo com as pessoas? Experiências pessoais que não mudam ninguém ou Cristo? Ele é o conteúdo da nossa pregação. Em segundo lugar, Jesus ele é um modelo de liderança e organização ministerial. Porque é Jesus quem escolhe os 12, que estão agora liderando. É Jesus que treina os 12. É Jesus que ensina os 12.
É Jesus, o modelo de oração, que passa noites orando ao Senhor. Aí a gente tem preguiça de orar 1 hora por dia. Enquanto o nosso mestre, sendo Deus, ele se esvazia, e ele agora faz tudo o que ele faz em dependência do Espírito Santo, e ele passa noites buscando o Senhor, em jejum e oração. Se Jesus orava como ele orava, como você e eu temos que orar? Os nossos joelhos deviam estar na carne viva. Se Jesus ora do jeito que ele ora, e ele é o modelo de oração, e ele é o Messias, o Senhor, como eu e você temos que orar? Mas em terceiro lugar, ele não é apenas a pregação, o conteúdo, o modelo, ele também é o poder para que nós possamos exercer os nossos ministérios. Porque se eu chegasse aqui para você e falar assim, você tem que orar como Jesus, você tem que liderar como Jesus, você tem que pregar Jesus, você sai daqui desesperado. Por quê? Porque não existe poder em nós para fazer isso. Nós precisamos da graça, nós precisamos daquilo que Jesus prometeu, do seu Espírito, nos capacitando para viver e pregar dessa maneira. Então, a partir do versículo 3 aí, os irmãos escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Então aqui, os apóstolos, eles chegam com uma solução. Eles não chegam para a igreja e falam assim, isso aqui não é nosso problema, vocês se resolvam aí. Esse não é a solução para nenhum tipo de líder da igreja, não é a resposta de nenhum tipo de líder da igreja. A igreja vem em seus líderes e ela espera ter algum tipo de guia, de instrução, de caminho para andar. E é isso que eles vão dar para a igreja. Ok, não é certo que nós negligenciemos ou priorizemos outras coisas importantes. Nós fomos chamados para esse ministério. Contudo, isso que é importante, vamos resolver isso. Faz o seguinte, escolham entre vocês 7 homens. 7 homens. Para liderar esse ministério. Para fazer isso daí. E a correta divisão de trabalho glorifica a Deus. Traz organização e crescimento saudável para a igreja. A correta divisão do trabalho na igreja, ela glorifica a Deus. Ela traz organização e traz crescimento saudável para a igreja, que é o resultado que nós vamos ver no versículo 7. Então a igreja não coloca qualquer um na liderança do ministério, que é o versículo 3. Porque, voltando ao versículo 3, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Primeira coisa, tem 3 coisas escolham 7 homens, mas é qualquer homem? Não. Eles têm que ter 3 qualidades. Primeira coisa, tem que ser homens de bom testemunho, dentro da igreja, fora da igreja, como que é a vida dele lá na casa dele. Aliás, gente, isso aqui tudo vai ser a base daquilo que o apóstolo Paulo vai colocar como qualidades de diáconos e presbíteros, de líderes para a igreja, lá em 1 Timóteo e lá em Tito. Isso aqui vai ser a base de tudo aquilo lá. Então a primeira coisa que esses homens têm que ser, é o quê? Homens de bom testemunho, homens de caráter, homens que refletem a Cristo dentro da igreja e fora da igreja, porque é muito legal, todo mundo aqui dentro é crente, a paz do Senhor, todo mundo aqui é crente, é igual aquela história da menininha que chega para o pastor da igreja e fala assim, pastor, a gente pode mudar para a igreja? Aí o pastor estranha aquilo, né? Fala assim, por que, minha filha? O que você quer? Você gosta tanto da igreja? Assim, não, pastor, é porque meu papai é tão nice aqui na igreja, é tão legal na igreja, porque lá em casa, ele é um cavalo. Então, homens de bom testemunho. Segunda coisa, homens cheios do Espírito Santo. E como que você é cheio do Espírito Santo? Vida de oração, vida de palavra, vida de devocional, vida de busca. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Então é homem que estuda, que ora, que busca, é homem que é cheio do Espírito. Quer ser líder da igreja? É homem cheio do Espírito. Em terceiro lugar, homens sábios. Agora homens que são
nesse caso específico, homens que são bons administradores, homens que vão exercer o seu ministério com excelência, homens que conhecem daquilo que eles vão fazer. Está aqui, ó, chama 7 desses, me escolhe 7 homens assim. Então é trabalho da igreja. Isso aqui é muito legal, porque isso aqui é basicamente o modelo presbiteriano, que é o modelo bíblico de podermos elegermos os nossos diáconos e presbíteros. Nós chegamos para a igreja elege, me dá os nomes, igreja. Quem são os diáconos? Quem são os presbíteros dessa igreja? Aliás, é uma coisa que nós temos orado e buscado a Deus para fazer logo. Temos os nossos próprios diáconos, nossos próprios presbíteros eleitos e ordenados aqui. Então, chega um momento em que nós perguntamos à igreja, quem são esses homens de bom testemunho, cheios do Espírito e sábios para governar essa igreja? Para trabalhar junto com o pastor dessa igreja. Quem são eles? Os nomes vêm, são avaliados. E então, passado, aprovado pelos líderes da igreja, então esses homens são recebidos, as mãos são impostas sobre eles, e eles são ordenados ao ministério. E é isso aqui que está acontecendo aqui, a primeira ordenação ministerial da igreja. Os 7 primeiros diáconos da igreja. Apesar que essa palavra diácono não aparece aqui, em português, mas ela aparece 4 vezes em grego. Porque aqui você vai encontrar aí no versículo 2, 1, no finalzinho do versículo 1, distribuição diária de alimento. A palavra original aí no grego é diaconia, é serviço. Eram as pessoas responsáveis pelo serviço diário da distribuição desse alimento aí. Essas pessoas são, aliás, os apóstolos, eles falam aí, quando a gente fala essa palavra ministério da palavra, a palavra original aí é diaconia da palavra. Nós somos chamados para a diaconia da palavra, que é o serviço da palavra, que é servir a igreja com a palavra. Todos nós somos diáconos, porque todos nós servimos a igreja. Então, a igreja não escolhe qualquer um e qualquer pessoa. Por quê? Porque pessoas erradas nos lugares certos, vão trazer problemas para a igreja. Pessoas erradas nos lugares certos, porque os ministérios da igreja são bons lugares, são lugares certos. Mas pessoas erradas nesses lugares certos da igreja vão causar muita dor de cabeça para a igreja. E eu não já perdi a conta de quantas vezes me foi feita essa proposta. Ah, Rodrigo, tem aquele guitarrista lá, ele está meio desviado da igreja, mas coloca ele lá na igreja para ver se ele firma, coloca ele lá no ministério para ver se ele firma. Eu estou dando um exemplo do louvor, porque é o que mais acontece. Deixa eu abrir meu coração, igreja, e deixa eu ser bíblico nisso. O ministério, e qualquer ministério que seja, na igreja, ele não é feito para converter crente. Ele não é feito para motivar crente a ficar na igreja. O ministério é dado e é chamado aquele que tem bom testemunho, aquele que tem vida com Deus, e aquele que é sábio ou habilidoso para fazer aquele ministério. É assim que nós escolhemos líderes para o ministério. É assim que nós colocamos pessoas para trabalhar. Porque você quer ver uma coisa que acontece na igreja? É muito fácil você colocar qualquer pessoa em qualquer ministério. O difícil é o quê? Tirar. É muito fácil colocar a pessoa errada no lugar certo. O difícil é você tirar ela de lá. Sem causar briga, sem causar confusão, sem causar divisão na igreja. É por isso que quem toma essas decisões, nós temos que tomar decisões de maneira sábia, porque isso tudo pode prejudicar a igreja de Jesus Cristo. É por isso que nós precisamos ser cautelosos com quem nós colocamos nos ministérios da igreja, porque isso pode ferir o corpo de Cristo, e nós precisamos ser zelosos pelo corpo de Cristo. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui. Se você tem uma empresa, você contrata qualquer um para trabalhar para você? Então, se você não contrata qualquer um para trabalhar para você, no seu trabalho lá fora, por que a igreja tem que contratar qualquer um para trabalhar na igreja? Faz sentido para você ou não? Sim ou não, igreja? Nós precisamos zelar pelo corpo de Cristo.
Essa aqui não é a igreja do Rodrigo, essa aqui não é a igreja da Betel, essa aqui é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e tudo que nós fazemos aqui tem que ser feito com zelo, com zelo, porque colocar pessoas para liderar ministérios que não foram chamadas para liderar, vai trazer o quê? Se pessoas certas vai trazer organização, crescimento, saúde para a igreja, pessoas nos lugares errados vão trazer isso aqui: confusão, divisão, falta de efetividade, desvio de propósito e adoecimento da igreja. Pessoas nos ministérios errados vão fazer tudo isso aqui com a igreja, causar divisão, problemas de efetividade, porque a pessoa não foi chamada para aquele ministério, então ela vai mover outras pessoas de outros ministérios para acabar tendo que tomar aquela carga para ela. Por quê? Porque tem um líder errado no lugar errado. Porque talvez aquele líder nunca foi chamado para estar naquele ministério, era para estar naquele outro ministério. Nunca foi chamado para estar no louvor da igreja, foi estar chamado para estar na diaconia. Nunca foi chamado para estar na diaconia, foi chamado para estar na mesa de som. Nós precisamos entender qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Para as nossas vidas. Aí, versículo 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Próculo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. Versículo 6, apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e eles impuseram as mãos. Então a igreja vai escolher esses homens e os apóstolos, a liderança da igreja, vai ordená-los ao ministério da liderança da igreja. E é interessante que todos esses nomes aqui são nomes gregos. Por que é interessante isso? Porque o problema está onde? Quem está reclamando do problema ministerial? Não são os gregos? Não são os judeus de fala grega? Então quem que eles escolhem para liderar o ministério? Judeus de fala grega. Aliás, gente, deixa eu só abrir um parênteses aqui sobre ministério masculino da igreja. Quem que são os ordenados da igreja? Aqui eles vão lidar com quem? Com as viúvas da igreja. Por que eles não escolheram 7 mulheres? Porque a liderança da igreja foi dada aos homens. Isso não é machismo, isso é Bíblia. Essa é a vontade de Deus. Quem lidera a casa é o homem. Quem lidera a igreja é o homem. Agora, estou falando que as mulheres não exerçam papel na igreja, que elas não tenham liderança e vários ministérios na igreja? Tem, mas elas não são ordenadas ao ministério. E, aliás, canso de repetir isso na igreja. Para vergonha dos homens, quem carrega o piano na igreja são as mulheres. São as mulheres. Isso é para vergonha dos homens. Falei isso na reunião de homens ontem. E estou repetindo isso para a igreja hoje. Nós precisamos de homens que se levantem para liderar a igreja. Porque Deus colocou essa responsabilidade em nós. Gostemos nós ou não. Gostemos nós ou não. É por isso que nós não ordenamos mulheres ao ministério. Porque a Bíblia não dá base para isso. Ah, Rodrigo, mas esse versículo, converse comigo depois do culto. O resultado, qual que é o resultado de tudo isso? Qual é o resultado de tudo isso que eles, pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, agindo na direção do Espírito, qual que é o resultado de tudo isso? Versículo 7. Assim a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Qual que é o resultado de obedecermos à vontade de Deus, à instrução de Deus, à palavra de Deus? O que acontece? A igreja crescia. O resultado, em primeiro lugar, então, é uma igreja organizada, saudável e crescendo rapidamente. A igreja estava organizada. Tínhamos novos ministérios, pessoas cuidando de ministérios de maneira efetiva. Agora nós tínhamos uma igreja saudável. Os diáconos são aqueles pacificadores da igreja. Então temos uma igreja saudável, acabaram-se as divisões, acabaram-se a dissensão da igreja, porque os líderes foram colocados nos seus lugares certos. Consequência de tudo isso, a igreja continua crescendo. Em segundo lugar, o resultado disso, do crescimento, é o crescimento da igreja. E aí a gente precisa entender por que a igreja cresce.
Porque se você voltar comigo no versículo 7, assim a palavra de Deus se espalhava. A palavra, note que ele fala que o que cresce aqui, em primeiro lugar? A palavra de Deus se espalha, e rapidamente se cresce o número de discípulos. O crescimento da igreja está atrelado à proclamação, à pregação, à expansão da palavra. O crescimento da igreja está atrelado à expansão da palavra, à pregação da palavra. Por quê? Porque a igreja não cresce com subterfúgios humanos. A igreja não cresce com pregação humanista. A igreja não cresce com estratégias humanas para atrair gente carnal. A igreja cresce quando a palavra de Deus é pregada e Deus vai acrescentando à sua igreja aqueles que hão de herdar a salvação. É isso que a palavra de Deus nos diz. E é isso que ele estava fazendo no livro de Atos até agora, e é isso que ele continua fazendo. Quando a palavra de Deus é pregada, Cristo é o centro, o foco é Cristo. A palavra é pregada fielmente, nós não precisamos nos preocupar em colocar isso e aquilo no meio do culto para atrair gente. Por quê? Porque quem atrai para a sua igreja é Deus. É a pregação da palavra. Não somos os nossos meios, as nossas estratégias, não somos nós, é a palavra de Deus. Queria chamar o louvor para cá e queria orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela sua palavra, que nos instrui, que nos dá graça e que nos norteia, Senhor, para viver em comunidade, em viver em igreja. Agora dá-nos graça para viver essa palavra e aplicar essa palavra na nossa igreja. E que o Senhor venha mesmo nos dar, Pai, uma igreja que cresce para a sua glória, uma igreja organizada, uma igreja saudável, uma igreja centrada em Cristo Jesus. Abençoa-nos, ó Deus, assim. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.